Eu já quero deixar uma pergunta para a Ruth Salviano, falando mais especificamente para as mulheres, e para o Gabriel, falando mais especificamente para os homens. Se vocês pudessem resumir a ministração de vocês, Ruth ontem, Gabriel hoje, qual palavra ou reflexão vocês deixariam como o que tem nos impedido, Ruth, nós como mulheres, Gabriel, vocês como homens, o que tem nos impedido de viver a reforma protestante de uma forma prática, dentro da nossa casa, nos nossos relacionamentos? O que impede nós hoje de continuarmos pensando e agindo como os primeiros reformadores? Falei um pouquinho ontem, continuamos pensando no tema, apesar de este ano estar diferente, parece que não queremos tanto celebrar, mas a reforma é nossa. 505 anos de reforma, nós continuamos pensando na reforma, porque ela resgatou o que é mais importante, que é a salvação pela fé, que é o sacerdócio universal de todos os crentes, o que nos impede de continuar. Eu diria que nós estamos acomodados, nós estamos indiferentes e nós nos esquecemos que nós somos o pequeno povo muito feliz. Nós esquecemos da alegria que o pastor falou. Nós esquecemos que nós não devemos nos conformar a este mundo. E uma coisa tão linda que os reformadores descobrem, e para eles faz tanta diferença, e nós estamos, parece que, é assim, sempre foi assim, não me importo tanto. Nós temos uma Maria Dentieri que diz, quando ela estava ali num convento, que ela recebe as doutrinas de Lutero, ela diz que foi como ela fosse retirada do inferno mais atroz para o reino da luz. Nós não nos sentimos assim. Então falta isso, falta você se sentir como Jonathan Edwards dizia, um verme, que não somos nada, somos pecadores nas mãos de um Deus irado, que nós não somos fulminados somente por sua graça, somente porque a justiça e a misericórdia dele nos acompanham. Então vamos fazer mais, vamos falar de Cristo. Pode o mundo todo estar falando outra língua, nós somos o pequeno povo muito feliz, o pequeno povo da Bíblia, da palavra, da salvação pela fé, da graça de Deus. Vamos falar em casa, no serviço. Agora está cheio de agentes ocultos, né? Parece que tem gente, eu prefiro que ninguém saiba. Tem outros que falam assim, eu não posso falar para essa pessoa porque eu tenho que respeitar a fé dela. Eu respeito a fé e ela vai para o inferno, porque me falta amor. O meu respeito está acima do amor, a minha ética, às vezes, ou o que o mundo dita para mim está acima do amor que, como cristão, eu tenho que ter. Então, vamos amar mais. Vamos ter aquela paixão pelas almas, amor aos perdidos e cumprir o nosso papel. Bem, antes do Gabriel responder, está projetado, você vai mandar pelo WhatsApp, não é isso, pastor? Então, se você tem uma pergunta, manda o WhatsApp nesse número e o pessoal lá da mesa vai projetar as perguntas para a gente estar fazendo aqui, tá bom? Então, eu acho que a gente tem alguns problemas, realmente. Um primeiro problema que eu identifico é que nós não temos mais essa disposição de olhar para a palavra de Deus como algo tão caro. A Bíblia é o livro mais vendido no mundo, mas talvez é um dos livros menos lidos no mundo. Menos lido do ponto de vista que nós não lemos como deveria, né?
a gente tem esse desinteresse pela palavra de Deus, e a gente viu que os reformadores, tudo isso começou a partir da leitura real da palavra de Deus, era o que eles realmente precisavam ter, era ler a palavra de Deus. Mas, de um outro ponto, nós temos também um excesso do intelectualismo também. É algo que a gente precisa tomar muito cuidado. Porque a gente tem tornado a reforma e todas as verdades bíblicas como algo do mundo das ideias. Então, é como se isso tudo só valesse no mundo das ideias e não tivesse a ver com o nosso dia a dia. Só que quando a gente lembra de um dos grandes lemas da reforma, que é o justo viverá pela fé, que é uma sentença bíblica. Você vai ver lá em Abacuque, vai ver repetida às vezes na Bíblia. É uma sentença que está dizendo que o justo viverá, não é o justo pensará pela fé. Então, hoje a gente tem esses dois extremos que têm levado a igreja a se perder. Porque a igreja agora tem se perdido e muitas vezes tem se fechado no seu intelectualismo e só se preocupado com esse intelectualismo e não forma pessoas que, na prática, vivam pela fé. Então, viver pela fé é muito diferente do que simplesmente entender. Então, hoje a gente tem muita gente com capacidade que entende mesmo, a gente tem muito acesso, tem muita literatura hoje, a gente tem muita coisa, mas a gente não está conseguindo transformar isso em prática. Então, unir essa ortodoxia à praxis é um desafio que nós temos. Então, nós precisamos cada vez mais de fortalecer o que a gente vem perdendo na igreja. Hoje a igreja, ela trabalha muito longe da ideia do discipulado. Nós não temos mais uma igreja de discípulos. Então, nós não temos uma igreja que se importa com a forma de viver a palavra de Deus. A gente tem uma igreja que normalmente se preocupa em apenas trazer o que a palavra diz. Ok. O que a palavra diz vai entrar aqui. Mas como que eu vou fazer com que a pessoa realmente viva? São 20 centímetros de distância. Então, entre você entender e viver a palavra são 20 centímetros, que é realmente a distância da sua mente para o seu coração. Então, a gente está muito preocupado com a mente, mas a gente está esquecendo do coração. Então, o que a Bíblia diz, sobretudo, guarda o seu coração, a gente precisa voltar a ter isso, porque esses reformadores entenderam e começaram a viver essa verdade. Então, na hora que a gente começar a viver essa verdade, a gente começa a experimentar um pouquinho do que eles viveram na prática ali. Nós temos aqui uma pergunta que eu quero emendar com essa pergunta, uma provocação também, não é? E só lembrando aqui, nós estamos numa mesa de conversa, né? Aqui não é uma entrevista, então, enquanto eu perguntar, enquanto eu falar aqui, qualquer, né, das pessoas que estão participando pode dar suas opiniões, fazer suas observações, enfim. Nós estamos vivendo um momento que se assemelha ao que, de alguma forma, sustentou por muito tempo a prática religiosa que foi denunciada pela reforma, que era uma cultura de medo, não é? Uma cultura de medo que fazia as pessoas terem práticas religiosas, né, a entrarem de sola nas indulgências, não é? Com medo da morte, com medo do inferno, enfim. Como é que vocês associam isso hoje à nossa realidade e, principalmente, à experiência que esses reformadores, homens e mulheres, tiveram em lidar com o medo para romper a escravidão que o medo provoca, né, dentro do ciclo social? Qualquer de vocês aí que quiserem dar a contribuição, fique à vontade. Vocês lembram como que eu terminei ontem, antes do testemunho, como quando criança, né? Eu falei sobre o missionário que foi martirizado. E a poesia, medo de quê? Medo de quê? Se na Idade Média eles tinham medo do purgatório, do terror do inferno,
de um Deus irado. Medo de quê? Parece que hoje nós temos muito mais medo. Nós vivemos à base do medo. Às vezes eu vejo na minha família, familiares já 80, 90 anos, e eu sinto o medo. E eles falam, mais um pouquinho do quê? Se nós temos um céu tão maravilhoso nos esperando. Então, realmente, pastor, é isso mesmo. É uma cultura de medo. Em crentes salvos e resgatados por Cristo, para não temer. Para não temer. Para ter a paz que Cristo dá. E vivemos com medo. Medo de deixar essa terra. Medo de não sentir as dores do corpo. Medo de estar com Cristo, de ver seu rosto. Medo disso. Na Idade Média, cria-se em Deus e ponto final. Não existia ateu. Todos criam mesmo que não praticassem, porque eram violentos. Eles não demonstravam amor, eles estavam de espada em punho. E a igreja enchendo de indulgências, flagelos, e você tem que fazer penitência, e eles querendo cumprir e cumprir tudo. Por quê? Por causa do medo. Medo de Deus, medo do juízo. E nós sabemos que Deus não é o Deus do medo, é o Deus do amor, é o Deus da graça, mas é o Deus santo, é o Deus da justiça também. Então, vamos jogar fora esse medo. Não nos pertence medo, como cristãos, como aqueles que a bondade e a misericórdia de Cristo estão seguindo a cada dia. Medo do quê? Eu quero fazer um gancho na fala da Ruth, que eu sempre que converso com ela, eu trago a memória, acho que é a Perpétua, eu confundo Perpétua com Felicidade, você me corrige, que ela tinha que negar o cristianismo, e ela tinha quantos filhos, Ruth? E que 7 filhos. E eles iam perguntando para cada filho. Felicidade. E aí, o filho negasse, eles matavam o filho na frente da mãe. E aí ela falava, não nega, meu filho. Não nega. E aí eles não negavam. Um por um, eles mataram. Aí eles falavam assim, tá vendo a sua mãe? Não é, Ruth? Sua mãe não quer que você viva por causa desse Cristo. E ela falava, não nega. E um por um ia morrendo até... E ela fala aquela frase, que ela ficou mais feliz passeando pelos seus cadáveres do que quando estava passeando ali no seu berço, quando eles nasceram, porque sabia para onde seus filhos tinham ido. Então, fica essa reflexão para a gente, como mães, mulheres e homens também, né? A gente não sabe o que vem pela frente, se a gente vai viver algum tipo de perseguição, algum momento, né, da nossa fé. E como que está o nosso coração hoje? O que vale? O que está valendo para a gente? O que está em jogo? O que é prioridade para a gente? Será que, se você passasse por uma situação terrível dessas, você falaria para o seu filho, não negue, porque você vai estar com ele, você morreria também com essa certeza? É esse medo que a gente tem que colocar diante da cruz e falar com Deus. Deus, nos ensine a ter alegria até no momento de morte. Nos dê alegria. Eu creio, eu não sei, mas eu creio, que todo mártir ele tem uma graça diferente para passar por aquele momento. Mas se a gente, por acaso, passar por alguma situação, seja por perseguição ou tribulação da nossa vida mesmo, quantos aqui já perderam seus filhos? Quantos aqui já, né, foram enlutados? Enfim... E a gente ter a certeza, você está no momento ali num velório, por exemplo. Quantos morreram agora de Covid, né? E você está ali sabendo que o seu ente querido está com Cristo. Claro que a dor fica, claro que a saudade fica, e você não ter medo de passar por isso, porque você
anseia em estar com o noivo, eu acho que a igreja perdeu muito isso, por causa exatamente do que o Gabriel trouxe, né, dessa questão do discipulado, e o discipulado ele precisa ser feito pensando nessas questões de morte mesmo, porque tudo agora é clientelismo, né? As pessoas vêm, elas dão o dízimo e acham que exigem, querem serem bem tratadas, querem um templo bem preparado, querem uma boa palavra, querem um conforto, e vão embora para casa, e não tem a praxis. E quando a gente vai para o discipulado, a gente vê que Jesus o tempo todo ensinava eles a carregar a cruz. Então, essa questão do medo é um ponto que eu acho que nós, como igreja, homens e mulheres, precisamos amadurecer mais. A Miriam falou uma parte muito interessante dessa graça do mártir, né? Não sei vocês, mas eu tenho a impressão que a gente tem deixado muito de falar sobre os dons espirituais, sabe? A gente tem deixado de lado os dons espirituais. E aí, de novo, eu volto na questão do intelectualismo. A gente tem confiado demais no nosso intelecto, na nossa capacidade de compreender. E a gente tem desprezado os dons espirituais. E um dos dons espirituais é o dom da fé. E aí, o dom da fé, você fala, poxa, mas esse dom da fé é direcionado a crente. O crente que recebe fé, ele recebe fé para crer em Jesus Cristo. Beleza, então todo crente tem. Mas esse dom da fé, por que ele vai repetir? É porque é outra fé, outro tipo de fé. Qual fé que é essa? É a fé que suporta até o último segundo. É a fé inabalável. Irmão, é um dom. Só que a gente não busca mais esses dons. A gente não busca esse dom para que a gente possa, no final lá, na hora que a gente tiver que negar ou morrer, ou a nossa família morrer, a gente não busca esse dom para que Deus exercite na nossa vida. E esses dons são exercitados, né? Eles vão sendo desenvolvidos à medida do tempo. E aí a gente fica morrendo de medo de ter que passar por alguns apertos na vida. Irmão, talvez a gente vai passar por alguns apertos na vida para Deus realmente forjar esse dom da fé na gente, porque lá na frente nós vamos precisar deles. Independente da sua crença acerca da questão da grande tribulação, enfim. Mas se você entender que os tempos estão piorando, e que se você entender que nós vamos passar pela grande tribulação e vamos ter que enfrentar frente a frente aí o filho da perdição, ele vai estar por aí. Se a gente entende dessa forma, irmão, imagina só o quanto que a gente precisa estar com essa fé sendo forjada nas nossas vidas. Então, a gente não tem que ter medo, porque essas situações que a gente passa são métodos. É o que Paulo vai dizer lá em Romanos, que ele está forjando, ou seja, os sofrimentos vão produzir o quê? Vão produzir perseverança. Então, nós precisamos sofrer. Então, a gente não precisa ter medo do sofrimento, né? A gente precisa estar disposto a sofrer, porque sofrer é método. Sofrer não é fim de vida. Sofrer é forma de Deus forjar o crente. A gente só aprende no sofrimento, não tem jeito. Ô Gabriel, eu queria aproveitar esse gancho aí, tudo que foi falado. A gente faz um trabalho com homens aqui na igreja, e mesmo aqui, quando a gente estava lá na sede, a gente tem essa experiência de trabalhar com homens. E a dificuldade que a gente percebe, né? O homem como uma figura do sacerdote estabelecida por Deus, do homem se posicionar de uma maneira mais correta. E talvez até por essa ausência desse posicionamento, a gente vê movimentos como o feminismo, né? Enfim, você vai dando janela, dando espaço para isso crescer. A gente está estudando aqui aquele livro Os Heróis da Fé, e uma coisa que a gente já percebeu e tem discutido é: qual que é o grande diferencial desses homens, tidos como heróis da fé, esses mártires da reforma? Mas uma coisa que é muito comum entre todos eles eram homens de oração e jejum. E hoje você vê homem orar, homem de joelho, infelizmente é uma exceção. Existem as exceções, mas é muito difícil. Você marca uma reunião de oração na igreja, vai encher de irmãs, vão ter alguns homens, mas vai ter muito mais irmãs. Então o desafio nosso é: o que mais? O sofrimento é algo
que você já colocou, que é inevitável. Nós vamos ter que passar pelo sofrimento. Mas o que mais precisa acontecer para que os homens se despertem e saia dessa posição, não sei se é de inércia, como vamos chamar isso, será que nós temos que chegar ao ponto de ver os nossos filhos sendo fuzilados e você ter que negar a sua fé para eles não serem fuzilados? O que mais precisa acontecer? A que ponto nós temos que chegar para que os homens se acordem e se posicionem como sacerdotes? O Senhor Jesus, quando se revela ao apóstolo João em Apocalipse, uma das cartas direcionadas às igrejas, ele direciona a igreja de Éfeso. E nessa carta ele faz vários elogios. Os homens dessa igreja, essa igreja, não suportavam os homens maus, eles eram corretos na doutrina, eles pareciam uma igreja muito correta. Mas ele diz que ele tem uma coisa contra essa igreja, que deixaste o primeiro amor. Quando ele diz isso, ele está falando sobre o abandonar o amor das nossas vidas, o fundamento, que é Cristo Jesus. Deixar o primeiro amor é abandonar esse Cristo. E como que ele fala para que a gente possa voltar a ter Cristo como alicerce das nossas vidas? Voltar às velhas práticas, às práticas antigas diante de Jesus. Quais são essas práticas antigas? Irmãos, as disciplinas espirituais são fundamentais. Não são opção. A gente tem muito costume de tratar a leitura da palavra como algo obrigatório, que a gente deve fazer. A gente trata a oração com muita seriedade, mas uma disciplina que a gente tem negligenciado e muito é a prática do jejum. A prática do jejum ela tem sido negligenciada e tem sido deslocada para como se fosse uma vitamina para a nossa oração. A prática do jejum é uma disciplina espiritual que nos livra dos amores às outras coisas acima de Jesus. Então, precisamos voltar a essas disciplinas espirituais para termos novamente Jesus acendido dos nossos corações. Jesus ter essa chama acesa de novo nos corações. Não tem receita mágica, mas o que há é uma vida de devoção. Os homens têm se perdido na rotina. Os homens têm se perdido no quanto eles dão prioridade às outras coisas. Você tem que entender, homem, que é tão importante você jejuar, orar e meditar na palavra quanto trabalhar. Porque a sua família precisa não só do seu dinheiro, a sua família precisa de um homem segundo o coração de Deus no lar. E quando nós olhamos para esse texto, a sentença é que ele diz para essa igreja que se eles não se arrependessem e voltassem a essas obras, ele retiraria o candeeiro do meio deles. Essa cidade é conhecida como a cidade de luz, Éfeso. Retirar o candeeiro, sabe o que é? É tirar a relevância dessa igreja. Sabe o que Deus tem feito com os homens? Deus tem tirado a relevância dos homens. Nós, homens, temos perdido a relevância na sociedade. É por isso que os movimentos feministas crescem e por isso que cada vez mais os homens se calam. Porque nós abandonamos as disciplinas espirituais. Não vivemos mais as práticas das obras de Jesus. Não amamos mais Jesus como fundamento principal das nossas vidas. Nós precisamos urgentemente retornar a isso. Nós temos os perigos batendo à porta, mas nós precisamos urgentemente voltar a isso. É voltar a essas práticas.
Eu acho interessante, Gabriel, que concordo totalmente com o que você falou, mas hoje os tempos que a gente vive são tão difíceis assim e confusos que muita gente acaba indo para as práticas devocionais caindo no risco que o pastor Silvio falou, por causa do medo. Eu tenho que orar para eu alcançar algo de Deus. Eu tenho que orar para Deus ficar feliz comigo. Eu tenho que fazer jejum. Deixa de ser algo para eu cumprir o meu propósito, para eu andar com Deus, para eu ter relacionamento. Deixa de ser algo que é feito por quem já foi salvo. E passa inconsciente a ser algo que a gente faz para ser salvo, porque a gente tem medo, né? Então, é a confusão dos nossos tempos, né? A gente precisa, e eu vejo como você também, eu acho que as práticas devocionais, é até engraçado, né, você falar de, na história da igreja, se você mencionar assim, tem crente que não ora, né, na cabeça dos pais da igreja, isso nunca entrou, assim, um crente que não jejua, né, quando Jesus fala sobre isso em Mateus 6, ele não fala se você jejuar, ele fala quando você, ou seja, está implícito na realidade do cristão, o jejum, a oração, todas as disciplinas espirituais. Mas a gente está vivendo esse período meio doido, né? Que a gente às vezes, e eu acho tão importante falar de reforma por isso, porque lá em 1517 existiam os seus problemas, mas nós também temos os nossos, e nós também precisamos da reforma para a gente alinhar exatamente esses valores novamente, né? Retomarmos tudo isso porque fomos salvos, né? Porque cremos, porque Deus nos salvou, e é por isso que o Evangelho é tão revolucionário, é de graça, você já foi salvo, você já está livre, não tem que ter mais medo, né? Medo de quê, né, Ruth? Medo de quê? Mas a partir disso nós temos que assumir o nosso papel, né? E viver uma vida cristã plena, viver uma vida cristã repleta de oração, de jejum, de, enfim, todas as práticas, e reorganizando as coisas, porque eu acho que a gente vive um período realmente muito doido. E o jejum, a Bíblia vai dizer, né, Cristo vai dizer da importância do jejum, a importância espiritual, né? Essa casta de demônios só se expulsa com jejum e oração. E hoje tem uma moda que eu não entendo e não vou entender nunca, do jejum do que eu mais gosto. Eu não consigo ficar sem comer chocolate. Vou fazer jejum de chocolate. Onde que está isso na Bíblia? Onde que está isso na Bíblia? Então, e aí entra a minha vontade. Eu vou tentar domar a minha vontade. Um pouco do que você colocou, eu vou fazer por obrigação, por medo, porque se eu fizer, ou aos olhos dos outros eu vou parecer mais santo, né? Então eu faço a minha vontade, eu vou tentar dominar essa vontade que eu tenho da picanha. Esse domingo não vai ter churrasco. Onde que está isso? Né? Cristo fica 40 dias, 40 noites sem comer. E ele encontra os discípulos sem conseguir expulsar o demônio, batalha espiritual. Nós estamos sentindo todos os dias. E ficamos fazendo jejum de chocolate. E jejum não sei do quê. Eu não entendo, ainda não descobri onde está isso. Disciplinas espirituais são importantíssimas, mas feitas para aproximação, para comunhão com Deus, para você sentir Deus operando em você, para você se sentir tocado pelo Espírito Santo e pronto a amar, e pronto a parar. Eu paro minha correria. Pastora Miriam, as mulheres, os homens, nós temos que parar. É todo mundo correndo tanto que eu fico cansada. Eu não corro tanto, mas eu fico cansada só de ver tanta correria. Vamos parar, gente. Essa vida passa, a gente fica só em função de corpo. Eu tenho que trabalhar porque eu tenho que comprar o carro, porque eu tenho que comprar a casa, porque eu tenho que comprar o enxoval. E é tudo em função do corpo. Eu acordo, eu preciso escovar o dente, eu preciso fazer comida,
eu preciso... Cuida do bem da tua alma, porque ela é eterna, ela não vai perecer, o corpo vai para baixo da terra. Pensa na tua alma. Então, faça jejum para se aproximar de Deus, porque esse é o objetivo do jejum. Enquanto eu estou jejuando, eu não estou preocupada com a comida, com as coisas terrenas. Eu tive uma disciplina na faculdade chamada Dinâmica da Vida Espiritual. A gente tinha que passar 4 horas em comunhão com Deus. E eu, na minha cabeça, falei, quanto tempo? Não, professor, pelo amor de Deus, 4 horas eu não consigo. Olha, você vai dizer não a tudo que aparecer. E você vai dedicar essas 4 horas. E o professor era um estadunidense bem firme. E eu pensei, eu fui ao supermercado. E o tempo que eu gastei fazendo as compras, e você pega aquela sacola tantas vezes, põe no carrinho, põe no caixa, tanto tempo, voltei para casa, guardei tudo. Quando eu terminei, tinham se passado 4 horas fazendo compras para alimentar meu corpo. E naquele dia que eu ia começar as minhas 4 horas, que eu ia fazer isso, uma amiga das mais queridas me liga e quer ir me ver. E eu tive que dizer, não, nesse horário eu vou estar em comunhão com Deus. Que dificuldade, gente! Alguém já tentou fazer isso? E faz isso? Que dificuldade! Eu lembro que, na época, eu estava aprendendo a tocar harpa paraguaia, e eu tocava um pouco, eu cantava, eu lia a Bíblia, eu orava, e foi. Aí começou a ficar gostoso. E aí foi tão bom, que eu nem vi aquelas 4 horas passarem. Mas é disciplina, o nome já diz tudo. Para quê? Para eu parecer mais santo? Para o meu bem espiritual, que é o que importa. Dentro do que vocês estão falando ainda, e linkando com uma das razões também da reforma, não é? E será que a gente ainda está muito preso a uma ideia de que o sacerdócio é para algumas pessoas, né? Porque um dos pilares aí da reforma foi essa questão do sacerdócio ser universalizado, né? Todos são sacerdotes. Lutero pregava e ensinava isso, né? Então, enquanto vocês falavam aí das disciplinas, será que ainda hoje, né, não há uma ideia muito fixa entre nós de que algumas coisas são para determinadas categorias de crentes, não é? Tem coisa que é para o pastor fazer, que é para o irmão líder fazer, mas que não é para mim. E aí eu queria que vocês se lembrassem alguma experiência de sacerdócio às pessoas comuns, né, do ministério dos leigos, como que isso foi importante também no período e no estabelecimento da reforma, para trazer essa reflexão para nós de como que isso não é algo que parte simplesmente dos líderes ou daqueles que são os oficiais, não é? Então, queria deixar essa provocação aí para vocês. Um de cada vez. De fato, esse foi um dos pontos que os reformadores revolucionaram, vamos dizer assim, né? Você falar naquela época que todos têm tem igual importância, não é? No reino de Deus, no serviço, no que fazem, era algo muito revolucionário. Mas ainda hoje eu acho que isso é importante, né? Lutero dizia das máscaras de Deus, né? Ele dizia que Deus cuida da sociedade, por exemplo, através do policial. Deus cuida da sociedade através do policial. Deus educa pessoas através do pai e da mãe. Deus cura pessoas através dos médicos. Então, essa percepção que ele teve, e eu concordo, pastor, que ainda hoje a gente tem esse erro, assim, de achar que... Eu já ouvi muita gente falar assim, certamente vocês também. Eu estou pensando
e deixar meu trabalho secular para servir a Deus. Como se servir a Deus fosse aqui na igreja. O pastor serve a Deus, lá fora, eu sou advogado. Como é que o advogado serve a Deus, né? Então, essa percepção que os reformadores trouxeram de que todos nós somos instrumentos de Deus, cada um no seu chamado, não é? O advogado, o médico, o recepcionista, o pessoal da limpeza, todos têm uma função de fazer algo dentro do plano de Deus, não é? Então, isso é algo que a gente precisa mesmo retomar, não é? Que era algo muito forte na reforma e que a gente precisa passar. O pastor tem o seu chamado específico, de ensinar, de instruir, de cuidar das ovelhas. Mas isso não é mais santo do que nenhum trabalho que qualquer um aqui faz. Cada um no seu... Imagine se todos fossem pastores, né? Quem quer cuidar da gente quando a gente ficasse doente, né? Então, é nesse sentido, né, que a gente precisa enxergar o nosso trabalho como algo santo, né? Lutero fez essa quebra, né? Cada trabalho é igualmente santo, cada um naquilo que Deus deu para fazer. A gente precisa fazer também uma meia-culpa nossa, porque a gente tem que entender primeiro que 95% das pessoas, ou mais, que estão nas igrejas, elas nunca vão exercer nenhum papel eclesiástico. Nunca. Nunca vão ter um papel eclesiástico de destaque. Então, menos de 5% de toda a igreja vai estar envolvido com uma obra eclesiástica puramente. Só que o problema é que nós hoje temos a tendência de preparar as pessoas nas nossas igrejas simplesmente para o eclesiástico. E aí a gente vai repetindo essa forma que antes da reforma a gente já tinha. Então o jovem chega na igreja, a gente logo quer tentar descobrir o dom dele. Não, fulano pode tocar no louvor. Mas a gente não pensa que ele pode ser simplesmente um crente lá na sua sala de aula. Ele pode ser um crente equipado na sua sala de aula. E a gente precisa entender que, e aí agora dividindo essa culpa, a gente tem que entender que no outro pedaço, na outra ponta da lança, nós também transferimos, enquanto igreja, àqueles que estão no trabalho eclesiástico, a árdua missão de pregar o Evangelho. Sendo que o pregar o Evangelho é para todos. A grande comissão foi dada para todos. A grande comissão foi repetida para todos. Então, os pastores, os líderes estão para te orientar em como você deve viver nesse mundo. Só que você que vai viver nesse mundo. É você que vai estar lá no dia a dia. É você que vai estar nessa janela em que os pastores, os líderes eclesiásticos não estão presentes. Essa janela de 8 às 18. Então você vai estar lá no seu emprego. E as pessoas que você conhece, talvez eu nunca vou conhecer na vida. E é essa responsabilidade que a gente precisa entender. E aí eu acho que vai começando a mudar um pouco a forma até da gente ver as disciplinas espirituais. Porque você vai começar a ver você como um responsável de viver uma vida segundo Jesus Cristo no meio desse mundo. Não só uma vida por quanto você faz eclesiasticamente, mas é quanto que você vive lá mesmo, no dia a dia. Então isso vai mudando um pouquinho a chave, vai virando essa chave, e aí a gente amplia esse conceito de sacerdócio. E aí o sacerdócio não é simplesmente um acesso ao serviço eclesiástico para todas as pessoas, mas o sacerdócio é esse acesso ao padrão e ao modelo de Cristo por todas as pessoas, sem qualquer tipo de interferência. Você pode viver como Cristo viveria na sua faculdade. Você não precisa imitar um modelo eclesiástico para viver. Então, você não precisa simplesmente estar lá e ter que montar um culto na sua empresa. Mas você pode estar lá como um funcionário que é como Cristo seria um funcionário daquela empresa. E aí é que a gente precisa começar a romper essa barreira, porque o que gera ovelha é ovelha, irmão, não é pastor. Só observando as perguntas aqui,
Muitas já foram respondidas, não sei se vocês estão percebendo, muitas já foram respondidas aqui, mediante a conversa. Mas a que mais chama a atenção aqui é o que fazer, como mudar, né? O que fazer mediante isso? Como viver as 5 solas? Então, eu resumiria numa única palavra: arrependimento. Acho que a gente precisa voltar, né? Como o pastor Gabriel trouxe Apocalipse aqui, a carta. A gente precisa voltar, tendo o entendimento que todos têm um sacerdócio, que não é apenas quem está na liderança de uma igreja, aquele tal do ora para mim, né? Não, você ter essa responsabilidade de manter alimentado sua vida espiritual, os homens com o seu papel de homem, as mulheres no seu papel de esposa, né, na criação ali dos seus filhos. A gente está falando tanto de parte prática. Então, eu acho que essa conversa que a gente está tendo aqui, esses dias, desde ontem, é para a gente abrir o diálogo dentro das nossas casas, rasgar o coração, né? Tempo de mesa. Eu acho que essa palavra, a mesa, comunhão, é um ponto assim, que ficou muito forte nesses dias. Por quê? Porque eu preciso olhar para os olhos do meu marido e rasgar meu coração para ele, falar: olha, Fausto, eu preciso que você se levante como um homem que me ajuda em oração, ajuda a nossa família em oração. Eu preciso que meus filhos vejam você lendo Bíblia, porque às vezes a gente fala assim: vamos ler Bíblia? Samuel, você já leu a Bíblia? Mas a gente não está lendo. Eu acho que o exemplo fala muito mais do que a gente ficar mandando fazer. Eu, como esposa, ele chegar para mim e falar: Miriam, eu preciso que você melhore nessas coisas aqui, nessas necessidades. E essa reforma ia acontecendo no âmbito da nossa casa. Arrependimento. Às vezes a gente está tão armado e está querendo tanto atacar para se defender, que quando ele fala para mim algum ponto que eu preciso melhorar, eu vou logo atacar ele. E você que faz isso, isso, isso? E você também que tem um monte de erro? E que não sei o quê. Então, ao invés disso, ouvir, a gente não está conseguindo ouvir. E aí, sabe o que acontece também? A gente fica com medo de falar. Se eu falar, vai burrar, vai brigar. Aí, ai, que preguiça, até resolver. Aí vai causar um problema acima do problema. Já tinha um problema, aí causou outro problema, porque eu falei. Então, eu acho que a gente precisa levar para a prática, primeiro, dentro da nossa casa. Quem é solteiro, com seus pais, né, ter esse diálogo. A gente começar a olhar um para o olho do outro, à mesa, tomando um café, almoçando, falando, falar assim, a gente tem um curso de mulheres, a gente sempre dá uns para casa assim, pergunta para o marido, né, as meninas estão até rindo lá atrás, os defeitos, me fala 3 defeitos, e não pode retrucar, não é quem falar, você não fala os dele, não. E aí, quando eu pergunto, e aí, o para casa? Não, Miriam, eu não fiz, não. Ou então, não, quem falou primeiro, eu já, vou parar agora. Então, é assim que a gente está armado. Mas, se a gente criar esse ambiente dentro da nossa casa, de entender que os relacionamentos é o maior lugar e o principal que a gente precisa de reforma, quando a gente chegar aqui na igreja, a gente vai ter um monte de família reformada. E quando a gente tiver um monte de família reformada aqui dentro, a gente vai entender a importância de sair lá para fora. Então, arrependimento é uma palavra que eu acho que responde 90% das perguntas que foram feitas aqui. Arrependimento no sentido de achar que a gente não precisa voltar. Eu preciso voltar como esposa. Eu não sou perfeita, eu tenho um monte de defeito. Eu gosto de ouvir? Não. Eu gosto quando ele pontua? Não. Eu fico nervosa? Fico. Está errado. Então, eu tenho que ouvir e tentar melhorar. E depois falar: e aí, eu estou melhorando? Não. Tá bom, me ajuda. Isso também vale para os homens. Nós, homens, somos muito orgulhosos e não gostamos de ser criticados às vezes. Então, isso vale para nós também. Eu só queria... De vez em quando. Eu só queria colocar uma frase que marcou muito a minha vida com relação à criação de filhos. Não tente fazer que seus filhos gostem daquilo que você não gosta ou faça aquilo que ele não vê você fazendo.
É muito interessante as aplicações, né, tão atuais de valores, né, e princípios que os nossos irmãos pensaram na reforma. E eu quero fazer aqui, emendando aqui, duas provocações que estão, uma delas, inclusive, está entre as perguntas que estão aqui, não é? O irmão deve estar pensando aí, não vai perguntar. É algo que está muito efervescente nos dias de hoje, não é? Uma preocupação que as pessoas têm da união de igreja e Estado, não é? A gente queria que vocês tivessem a liberdade de comentar sobre isso à luz do que aconteceu também a partir da reforma. E aí eu já emendo aqui com uma observação, para complementar essa provocação, de que a gente precisa mitigar muito bem isso, porque nós percebemos que Lutero ele contribuiu muito para criar o sistema de ensino, não é? A partir da percepção de que as pessoas precisavam ler a Bíblia para conhecer Deus, não é? Para que aquela transformação chegasse a todos os cantos ali da Europa, onde as pessoas sequer sabiam ler, né? E ele fez um uso de uma tecnologia avançadíssima naquela época, que era o quê? A imprensa, não é? Então, são duas provocações que eu quero colocar aqui, né? Como nós estamos fazendo uso das tecnologias que estão a nosso favor para propagar o ensino e como que nós estamos enxergando benefícios ou malefícios da união ou pseudo-união de Estado e igreja. Fiquem à vontade aí para comentar. Quando nós vamos revisitar toda a trajetória bíblica, nós vemos que o Senhor Jesus nos dá uma orientação muito específica e que depois é traduzida quando Paulo vai trazer as suas cartas pastorais. Ele diz que o papel de nós, enquanto crentes, é orarmos por nossas autoridades. E a oração que ele diz para que nós façamos é que, para que essas autoridades cheguem ao pleno conhecimento de Jesus Cristo e da verdade. Ele traz dois compromissos, então. Nós temos um compromisso de orar pelas autoridades, mas não é um compromisso para que essas autoridades façam o que nós queremos que elas façam. Então não há um modelo em que a igreja domine sobre o Estado. Também não há um modelo em que o Estado domine sobre a igreja, porque quem ora está pedindo a Deus por alguém. Então esse alguém está se submetendo a uma oração, um pedido de outro. Então você não tem uma subserviência. Mas da mesma forma também você não tem uma concordância completa entre os dois. Porque ele pede para que orem, para que os governantes cheguem ao pleno conhecimento da verdade e de Jesus Cristo. Irmãos, a relação que a igreja tem que ter com o Estado é que a igreja precisa em todo tempo lembrar da figura de Jesus Cristo e em todo tempo lembrar da verdade. A igreja vai sempre militar por Jesus Cristo e militar pela verdade. Quando ele fala para fazermos orações, nós temos que pedir a Deus para que os governantes não façam o nosso querer, mas para que os governantes sejam revelados sobre quem Jesus Cristo é. Sabe por quê? Porque mais importa o coração do governante do que simplesmente a forma de governo. Mais importa o coração daqueles que estão no Estado do que eles fazem. Mas, independente disso, a Bíblia nos deixa muito claro que a igreja do Senhor, ela avança, independente do Estado. Porque a igreja do Senhor é um organismo vivo que não depende de estruturas. Nós pensamos em igreja hoje com CNPJ.
Nós não pensamos igreja como organismo vivo. Mas igreja é aquela que se atenta para Deuteronômio 6. Ouve, Israel, as palavras do Senhor. Amarás o teu Deus de todo o coração. E então ele começa a dar ordens como essas igrejas, como essas pessoas precisariam lidar com os seus, ensinando-os a guardar todos os mandamentos, ensinando quando forem pelo caminho, quando se levantar, quando andar, quando estiverem à mesa. Em nenhum momento você vai ver que o ensino da moral e da ética cristã é responsabilidade do Estado. A responsabilidade sobre a ética, sobre a moral cristã é da Igreja de Jesus. Nós continuamos com a missão de sermos o padrão ético e moral em qualquer tipo de governo. É por isso que a igreja nunca vai ser bem vista, porque o padrão moral e ético da igreja nunca vai ser compatível com o padrão ético do Estado. Porque o padrão ético da igreja é diferente. Antes só da Ruth falar, só queria complementar. Existe uma ideia, um pensamento, ontem até eu estava conversando com o pastor Silvio no final aqui, se está certo esse pensamento. Nós temos uma bancada de evangélicos na Câmara dos Deputados. Nós podemos ver que no censo, né, a população de evangélicos, se não me engano, em 2050 vai ser igual ou maior que a de católicos no Brasil. E a sensação de que a gente não vê muita diferença, muito resultado disso. Essa sensação, essa diferença, esse pensamento, está certo? Ou será que a gente também está esperando mais do que, às vezes, transferindo a responsabilidade, né? Esquecendo também, nós temos um papel importante nisso. Só queria acrescentar isso. É interessante o que ele diz, porque o que o Fausto diz é muito interessante a gente pensar, porque a gente coloca algumas expectativas sobre o Estado que ele nunca vai conseguir suprir. O Estado nunca vai conseguir garantir você a viver a sua moral, porque a igreja sempre vai contra o fluxo do Estado. Irmãos, historicamente, a igreja, todas as vezes que ela se aproximou promiscuamente com o Estado, ela precisou negociar princípios básicos e elementares. Então, não espere das bancadas um compromisso moral com o que nós acreditamos como moral. Mas nós precisamos nos manter firmes na nossa moral, porque não importa o tipo de lei que eles vão fazer. O que importa é qual lei nós vamos obedecer primeiro. Se a lei de Deus ou a lei dos homens. Acima da lei dos homens existe a lei de Deus, irmãos. E ela vai continuar independente de qualquer tipo de governo. Então, independente do resultado de domingo, nós vamos continuar como igreja resistente no meio de uma sociedade perdida. Não é o Estado que é responsável por educar os nossos filhos. Somos nós, enquanto pais e mães. Pastor, mas vai ficar mais difícil. Nunca disseram que seria fácil. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A garantia não é que nós teremos leis mais favoráveis à igreja. A garantia é que vai ficar mais difícil. Mas a garantia é que ele venceu. Cristo venceu. Então a igreja não tem que triunfar em eleições. A igreja tem que se resistir apesar dos governos. O pastor falou aí, e era o que eu queria colocar, o historicamente. Porque nós temos na história períodos em que líderes religiosos, papas, empunhavam espadas em nome de Deus, e eles queriam empossar, né, entronar reis, e teve embates tristes,
Muita coisa triste aconteceu na história, quando o poder que deveria ser espiritual se aliou ou quis suplantar o poder estatal, né? Quis tomar o lugar do governo do rei. Então, foi triste a história. Quando nós temos a reforma, o que acontece? Nós vamos ter ali na Suíça, em Genebra, um Calvino que eles vão conseguir formar um Estado protestante. Mas foi mesmo? Não foi. Não foi, que o próprio Calvino foi expulso da cidade. Então, é isso. Se corrompe, o poder corrompe. Infelizmente, o que é espiritual, é uma coisa linda, elevada, que não se mistura. Então, nós temos, na Alemanha, Martinho Lutero sendo defendido pelos príncipes eleitores, e alguns lugares em que a reforma é implantada, e aquele Estado, né, se torna protestante, com todas as leis, as doutrinas protestantes, mas a separação governo e Estado se torna mais do que necessária, e demora. A gente vê na Inglaterra que o rei Henrique VIII funda a igreja anglicana, ele é o rei, é o cabeça da igreja. E o que acontece ali? Períodos em que o protestantismo está governando, entre aspas, porque não é bem assim, ou períodos em que o catolicismo está governando, até que se rebelam, surgem os separatistas, que querem separação governo-estado. E nessa bandeira, eu digo que se os batistas levantaram bandeira, foram duas bandeiras bem fortes. Uma foi separação governo-estado, e batismo após profissão de fé. Batismo quando você declara: eu entendo, eu quero, eu creio. Né? Então, nós temos essa separação. Igreja e Estado, uma bandeira levantada pelos batistas. A gente usa muito um texto que a gente sempre fala: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Só que depois eu quero te convidar a ler o capítulo 33 de Salmos, que é onde está esse texto. Porque nesse capítulo 33, começa a dizer, não sobre uma nação terrena, ele está dizendo sobre os justos do Senhor. Irmão, nós não seremos felizes quando a igreja ou quando um crente for presidente do Brasil. Nós seremos felizes quando Jesus for realmente o nosso Senhor, Senhor dos justos. Ou seja, independente do resultado do domingo, não precisa ninguém ficar desesperado, com medo, pensando que vai acabar um mundo, que Jesus está voltando. Né? Ele coroa e destrona quem Ele quer. Aleluia. Acalmemos o coração. Gente, que tempo maravilhoso. Dá vontade de ficar mais umas 2 horas aqui só aprendendo. Né? Quanta sabedoria, quanta experiência. Nós queremos agradecer muito, em especial, o pastor Gabriel, Ruth, também pastor Bruno, pastor Silvio, Fausto, que enriqueceram aqui nosso tempo. Não deu para responder todo mundo, mas vai ter um tempo de almoço ali. Eu te convido a sentar com eles ali um pouquinho, conversa, bate um papo com eles. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. A gente queria presenteá-los, né, nossa igreja. Queremos dar um presente para vocês. Queria que vocês abrissem, para ver se vocês vão gostar, porque se não gostar, vocês já falam, né? A gente já fica sabendo. Não pode devolver, não, porque... Mas não sei. Qualquer coisa, se não gostar, não foi a gente, não, pastor. Mas agradecer de coração a disponibilidade, né? E foi tão rico, tão abençoador esse tempo,
que vocês guardem com carinho, né, para que, em nome de Jesus, vocês possam, que Deus possa verdadeiramente abrir as portas para que vocês continuem pregando essa palavra tão transformadora. Amém?